Sejam todos bem-vindos à Taberna de Contos. Eu sou Luiz Vitor e hoje temos mais uma edição do Contos Estranhos no lugar das tradicionais aventuras de RPG. Para quem não lembra ou está escutando pela primeira vez, nesse episódio nós contaremos uma história bem aleatória. Nós nos revezaremos falando frases para continuar a história, um jogo que era bem comum nas comunidades do Orkut. Esses episódios são baseados no Estranha História do Alguma Coisa Cast. Então, se você quer ouvir mais episódios assim, dá uma conferida nesse podcast que vale muito a pena. Lembre também de nos seguir no Instagram, no Spotify, de dar as 5 estrelas para o programa se você curte, e também olhar o site Taberna de Contos para conferir alguns materiais de RPG. Sem mais delongas, vamos ao programa. Tá, hoje vai ser eu te contar a história? Isso. Eu pedi pro ChatGPT um tema e a primeira frase de uma história. Tá. Então vai na ordem. Eu, Léo e Cris? Tá bom, pode ser. Então tá. O tema da história saiu aventura. E vai lá, primeira frase. Na tranquila aldeia de Valmont, o crepúsculo dourado anunciava o início de uma jornada extraordinária. Já sou eu? Sim. É você, não? Ué, mas o ChatGPT não leu a primeira? Agora é você, Luiz. E eu li pelo ChatGPT. Ah, porra, vou abrir o ChatGPT pra ler por ele também. Relação. Tá bem, eu começo então, pode deixar. Na tranquila aldeia de Valmont, o crepúsculo dourado anunciava o início de uma jornada extraordinária, enquanto Edward ajudava a arar o campo. Edward é filho de um camponês e vivia nessa pacata cidade já desde que nasceu, acreditando que sua vida era simples. Porém, o que ele não sabia que o seu dia ordinário ia virar extraordinário. Pam, sessão da tarde. Eu queria fazer muito trocadilho. Ele largou a sua enxada ao ver um grupo de cavaleiros cavalgando apressadamente para dentro da vila. Os cavaleiros carregavam espadas enormes que pareciam estiletes compridos e com gatilhos. Eles também tinham em suas costas uma mochila com tanques de gás. Silas, pai de Edward, chegou correndo para o seu filho e apontando para a direção para onde os cavaleiros estavam cavalgando, ele viu uma fumaça onde indicava que estava tendo um possível incêndio. Eles observaram os cavaleiros desmontando rapidamente e puxando uma espécie de mangueiras ligado ao tanque de gás nas costas e expelindo de lá uma fumaça branca espessa que preencheu todo o ambiente da casa em chamas, fazendo com que lentamente o fogo fosse apagado. Foi então que Edward viu pela primeira vez um incendiário. O homem, ou a forma humanoide, saía da casa completamente envolto em chamas, seu corpo já carbonizado, mas ele não estava por fim. Aquele homem corre em direção aos cavaleiros e ataca o primeiro, arrancando seu braço com fogo e chamas e o arder cauterizando a ferida que ele lá deixa. Com isso, cai a sua mochila aos pés de Edward e num momento de completo êxtase, ele começa a utilizar essa mangueira no Homem em Chamas. O Homem em Chamas avançou a toda velocidade para cima de Edward, mas ele corria desajeitado devido à fumaça que cobria seu corpo, dando a brecha perfeita para que outro dos cavaleiros puxasse a sua lâmina
e decepasse a cabeça do incendiário. Ao ver aquela cabeça humana envolta em chamas rolando pelo chão, Edward percebe que todo o fogo da casa acalma e se reduz. O cavaleiro olha para ele e fala: muito bom, meu filho. Talvez você esteja pronto para fazer parte da nossa equipe. Você tem interesse? E Edward, totalmente espantado com aquilo, fala assim: mas eu sou apenas um fazendeiro. Eu agi por livre e espontânea reação. Eu não sou um cavaleiro. E Edward fala: não valeu. O cavaleiro, o chefe daquele grupo dos cavaleiros, chamado Caleb, coloca a mão no ombro de Edward, falando: você pode ser só um fazendeiro no momento, mas você tem o que é preciso para se tornar um Cavaleiro das Chamas. E aí começa a abertura do anime. Sui como te hace. Eu tava pensando mais. Mas também pode ser. Tá bom. Corta para 2 anos depois. Edward já em treinamento. Caramba, time skip, hein? Que isso, já estamos no Shippuden. Ô, time skip precoce, que isso? Não, pô, era prequel, entendeu? Era só. Uma introdução aqui. Era um cold open. Prólogo. Exato. Edward já está treinando com Uruk, o famoso cavaleiro das chamas. E seu manejo de espada já melhorou muito com esse tempo. Ao mesmo tempo, percebe-se que a sua melhor capacidade é enfocar nas chamas da casa e como fazer apagar as chamas. Não só a luta contra os corpos em chamas também. Uruk vira pra Edward e fala assim: Edward, acho que você está pronto para o teste final. Venha cá, garoto. Então, Uruk conduz Edward até para um campo de treinamento, onde ele é recebido por Stella, uma das altas cavaleiras responsáveis pelos exames finais dos aspirantes. Stella anda sempre com o seu extintor em mãos e ela tem uma arma diferente, um grande machado com lâminas douradas, que também está em seu punho, aguardando os aspirantes chegarem. Stella abre um sorriso quando vê Edward. Que ela fala assim: Edward, há muito tempo eu gostaria que você chegasse ao estágio final, porque como você sabe, 98% dos nossos cavaleiros são mulheres. Então você, sendo um dos poucos homens que tem aqui, fico muito feliz de saber que você é um dos poucos que conseguiu chegar até esse estágio. Espero não decepcioná-la, ele responde, e é conduzido até a área onde as demais aspirantes a cavaleiras aguardam para o início do exame. Edward encontra sua antiga rival do grupo de treinamentos, Karen. Karen olha para ele e fala: será que finalmente você vai conseguir conquistar essa vitória? Edward, que era um lutador do estilo de 3 espadas. Fale, Karen, vamos fazer uma promessa hoje. Um de nós dois será o melhor espadachim do mundo. E ela fala: mas eu uso um machado, não uma espada. E Júlia olha pra ele: e você nem é bom com espada? Você é muito melhor com extintor, cara. Para com essa ideia. Verdade. Mas é claro que eu quero ser um espadachim. Porque não existe um machadinho, não existe um extintorzinho, mas tem um espadachim.
Eu quero ser um espadachim, me deixa, diz o Edward pra Júlia. Quando a discussão estava para recomeçar, um apito estridente toca, enquanto a Estela chama atenção para o grupo e começa a explicar como o exame ocorrerá. Estela então diz: então, para começar a explicar, eu queria falar das nossas equipes, como que elas são compostas. As equipes sempre têm um espadachim, um machadinho e um cinturdim. Sempre pensando no equilíbrio. Espadachim focado em atacar os homens de fogo. O machadinho... Não tem um nome melhor que Homens de Fogo? Porque, pô... É incendiários o nome. Agora eu já esqueci. Os machadinhos sempre lá para garantir que nenhuma porta fique no caminho. E os extintordins são as pessoas mais importantes da equipe que vão garantir que o incêndio seja extinguido. Então, agora que vocês todos se lembram disso, claramente já fez parte do treinamento de vocês, eu gostaria de explicar como serão as fases do nosso teste. Eu só queria fazer um adendo. Quando eu falei do machado, eu tinha esquecido completamente que o machado era realmente uma ferramenta usada por bombeiros e foi só coincidência isso. Eu também, mano. Eu só pensei quando eles falaram que não tinha nada a ver com a história. Agora eu fiquei encantado pelo machadozinho. Vai lá, pode continuar. Eu fiz só de pirraça porque o Cris falou que não tinha machadinho. Não, mas é que tá, cara, casou perfeitamente, só que eu não tinha pensado nisso, foi só coincidência mesmo. Fala as regras do teste, o Cris. Mas no momento em que eles foram falar as regras do teste, um monte de incendiário começou a invadir o local. E todo mundo falou assim: peguem o como é que é o nome do negócio? Esqueci o nome. Extintores jeans, apostos em extintores jeans, os machadinhos falam assim: o que a gente faz? Não tem porta. E os espadachins falam assim: agora é nossa hora de brilhar. No caos que se formou com aquela infestação de incendiários surgindo do nada e atacando, se formou um pandemônio de tanto cavaleiros experientes enfrentando eles quanto os aspirantes tentando sobreviver. E no meio daquilo tudo, Edward, Karen e Júlia se mantêm unidos como um trio e encaram o primeiro incendiário que se aproxima deles. Júlia pega sua espada, já tenta iniciar o ataque. Então ela vai atacar, mas o incendiário é muito rápido. Ele desvia e dá uma pancada na lateral de Júlia. Se não fosse seu equipamento à prova de chamas, com certeza queimaria metade das costas dela. Só que nesse momento, os maiores, os mais profissionais machadins começam a ser carbonizados. E quem aparece é Estela atacando, e ela que fez a revolução, ela que colocou os incendiários naquele treinamento para acabar de vez com todos os aprendizes, todos os profissionais ao mesmo tempo. Eu achei que fazia tudo parte do teste, mas tá bom, pode contar essa história aí. Não, é aquele negócio assim, ela não aguenta mais essa estrutura, entendeu? Ela é revolucionária, ela ataca por dentro. Então, enquanto todos olham chocados para a Estela revelando sua verdadeira face, enquanto gargalha falando tudo isso, de repente eles veem seu corpo sendo aos poucos como se pontos de brasas fossem abrindo, surgindo neles, vão se espalhando. Então ela se incendeia, revelando sua verdadeira natureza, e como o tempo todo era um incendiário que estava adormecido dentro de Estela. Enquanto isso, aquele incendiário que atacava o trio continua lá. Júlia então desvia. Qual era o nome da outra menina, gente? Me ajuda aí. Karen, tá no Discord. Tá, Karen.
Ah, tá. Karen tá no Discord. Karen Cara, tá no Discord. Karen usa o seu machado para empurrar o incendiário pra longe, enquanto Edward liga o seu extintor e começa a resfriar o incendiário, reduzindo sua velocidade. Edward então pega uma de suas 3 espadas e prepara o seu estilo, dando a espada pra Júlia, que pega e corta o incendiário no meio com essa nova espada. Só que vendo essa derrota de um dos incendiários, chamam a atenção de 3 incendiários simultaneamente e partem em direção ao trio. Um dos incendiários ataca Júlia e a crema quase que instantaneamente. Caraca. E Edward, ao ver isso, Pesado, cara, você é muito violento, menino. calma, Deixa cara, as pessoas com segurança. calma, Acho que cara. não é The Boys, não, essa porra. Você achando que é Invincible? Calma, cara. E Edward, ao ver aquilo diante dos seus olhos, algo desperta nele. Alguém tem que morrer, cara. Você esqueceu o negócio do Zoro? Como é que ele vai atrás do seu melhor espadachim do mundo? A melhor amiga dele morre. Cara, Entendeu? você tem que pegar os 3, Pô. ela tinha que matar 2 e falar conseguimos e tomar a queimada Mas ela- pelo peito. Tem que ter um Mas ela moral. matou um incendiário, cara. Ela é uma aprendiz, ela não é foda. Vamos lá. É shonen. Algo desperta nele. E o que desperta é uma ansiedade, um ataque de pânico imenso, vem do desespero de estar no meio de um massacre com todos ao seu redor morrendo. E Edward só cai no chão, chorando desesperado, querendo que tudo aquilo acabe. Um momento em que um grande grupo de cavaleiros experientes adentra o local, se juntando ao combate e conseguindo conter melhor os incendiários. Enquanto Edward se recompõe, ele vê uma mão em chamas chegando perto dele. Num ataque instintivo, ele pega o seu extintor e usa como escudo, se protegendo do ataque, enquanto taca a fumaça tóxica do incendiário e o para. Ele pensa, é agora, eu não tenho mais chance. Quando ele sente que o seu extintor foi golpeado, e quando ele olha, o extintor foi golpeado por um machado. Era Karen, que atravessou o incendiário inteiro com seu machado, parando apenas no extintor /escudo de Edward. Edward fica muito feliz ao ver Karen tô no Discord. Porque Karen tá no Discord era uma das mais promissas? Uma das mais promissoras no manejo do machado, dos machadinhos. Então, vendo um cavalo, Uruk salta e para junto deles, bloqueando um ataque de um novo incendiário e decapitando um em seguida. Ele diz para seus pupilos: não se preocupem, nós acabaremos com isso. Karen olha para ele e olha para Edward, ainda incrédulo e parado. Olha de novo para Uruk e fala: é a Stella, Uruk. Ela está por trás disso. Ali. Enquanto ela aponta, ela nota que Stella já desapareceu. No entanto, Uruk, sendo o braço direito da Stella, fala: você tá doida. Você deve estar em estado de choque. A Stella nunca faria isso. Ela não seria capaz. Você esqueceu de quem você está falando? Mas então outro cavaleiro, conforme as coisas vão se acalmando, outro cavaleiro se aproxima de Uruk e confirma para ele que era sim Stella, que ela havia se transformado em incendiário. E aí Uruk acredita. Aos poucos, os cavaleiros conseguem finalizar todos os incendiários por perto. Mas os danos são grandes. Mais de 100 cavaleiros, entre novos dos cavaleiros que estavam fazendo o teste,
E também os cavaleiros já antigos foram mortos nessa data, conhecida como o Massacre Incendiário. Com isso, ao passar uns dias depois desse conturbado dia, Edward recebe uma carta de seu pai, Silas, pedindo para que o volte a ser apenas o seu garotinho, aquele rapaz que estava trabalhando na fazenda, com medo de perder o seu único filho. Mas Edward sabia que essa vida já não mais lhe pertencia. Ele tinha não só um trabalho a fazer, com pessoas para vingar. E assim, os meses passam, com eles focados em seus treinamentos e se tornando de fato cavaleiros. Então uma nova equipe formada por Uruk, Edward e Karen se preparam para a missão de caçar Stella e vingar Julia. As coisas se acalmam um pouco, apesar do ataque dos incendiários acontecer ainda com frequência. O time de cavaleiros consegue ser o suficiente para atacar e acabar com todos os incendiários sem que eles causem muitos danos. Enquanto isso, Edward continua pesquisando onde será que está a Stella e o que será que acontece com ela e como que esses incendiários surgem. Qual será a razão? Nisso, Karen vê seu amigo de tantos anos concentrado. Ela toca em seu ombro e fala: Edward, relaxa um pouco. Eu vi o quanto que você mudou desde a morte da Julia. Eu sei o quanto ela era importante pra você. Mas essa vingança pode ser que não te leve a lugar nenhum. Pode ser que essa vingança te corrompa. Mas Edward já estava decidido. E assim o trio continua na sua missão de caçar Stella. E eles partem seus cavalos atrás da última localização que eles tiveram informações de onde Stella tinha aparecido. Enquanto estão em seu caminho, Uruk recebe uma carta e entrega a Edward. E diz: Edward, é o seu pai. Acredito que você deve voltar para a fazenda e entender. Não me parece que ele está bem. Edward rapidamente entende que talvez seja um momento de ele retornar às suas raízes e talvez ter um novo início. Passam alguns dias, ele retorna à sua antiga casa e descobre que ele não encontra seu pai lá. Mas, ao invés disso, ele encontra Stella, querendo ter uma conversa individual com ele e privada. Edward acompanha Stella para dentro da casa. Os dois se acomodam em uma mesa. Então Stella começa a falar. Edward, eu espero que você entenda que os meus planos vão muito além de qualquer problema pessoal que você tenha comigo. Stella então olha para Edward e diz: Edward, você tem que entender que existem objetivos muito além do que você espera e alguns sacrifícios devem ser feitos. O preço não é baixo. Eu perdi pessoas que eu gostava muito, que eu respeitava muito naquela batalha. Mas você já notou, os incendiários só aumentam. Existe só uma maneira de lutar contra eles, e é entendendo qual é a raiz da sua origem. E nada mais justo do que se tornando um deles para descobrir. E eu tenho algo para te contar. Existem deuses nesse mundo.
E são deuses referentes a equilíbrios naturais. E assim como existe o bem, infelizmente precisa existir o mal. O deus Aeforu é o deus que cria os incendiários, que os corrompe. Os incendiários nada mais são que pessoas corrompidas. E o que você busca me contando tudo isso? Perguntou Edward. Olhe pela janela, Edward. Estamos na época da colheita. Essa grande fazenda, já completamente madura. O trigo seco, aguardando apenas alguém Para colhê-lo. Você veio aqui encontrar seu pai, não é? E por um acaso você não o encontrou. Na verdade, Stella, diz Edward, eu já sabia que não encontraria meu pai aqui. Nós já sabíamos qual era o objetivo dessa carta. Estávamos preparados. Então o teto se abre e duas figuras caem no chão, pousando ao lado de Stella. Uma delas posicionando um machado em seu pescoço e outra posicionando uma espada em sua barriga, enquanto Edward puxa das costas, escondido sua capa, seu extintor. Não, mas eu era espadachim. Não, cara. Edward era o extintorzinho. O Edward é o extintorzinho dele. Ele tinha 3 espadas, ele usa as espadas pra dar pros outros. Então, Edward prepara seu ataque quando é surpreendido com um leve toque. Stella colocou a mão no peito de Edward e falou: bem-vindo. Assim que falou, o machado de Karen corta seu pescoço, a espada de Uruk atravessa seu peito e Stella está morta. Nesse momento, o corpo de Edward começa a pegar fogo. Só que ele não sente dor. E ele escuta uma voz profunda e sombria e arrepiante de alguém que parece ser muito poderoso. Seja bem-vindo, meu novo filho, diz Aeforu para Edward. Então, sentindo uma euforia enorme como nunca tinha sentido antes, ele libera todas as suas chamas contra seus companheiros. E no mesmo instante, Edward retoma a consciência e as chamas se apagam. Um grande clarão e de novo um breu. Apenas uma leve chama percorre o peito de Edward, sem queimar mais nada. Acabou? O que aconteceu? Uruk olha para ele confuso. Karen aponta o seu machado para Edward. É você? Você está aí, Edward? Uruk, espantado para Edward, fala: como você pôde nos trair? Como você pôde decidir virar um deles? Eu confiei em você. E Karen fala: você tá maluco, Uruk? Você viu a mulher colocando a mão no peito dele? Você sabe que não foi escolha dele, ele não fez nada. Edward olha. Eu estou... Eu não sei o que aconteceu, mas eu estou aqui, eu estou bem. Eu estou... E desmaia. Passa um tempo, não se sabe quantos dias, já que o protagonista estava desmaiado. E ele acorda com o Uruk. E qual é o nome da outra lá? Júlia. Não, Karen. Júlia, você matou, fiado. Sim. Júlia morreu. Não, foi o Cristo. Não, Júlia morreu foi tempo. Uruk e Karen discutindo.
Karen falando que Edward não teve poder de escolha. E Uruk acredita friamente que as pessoas só se tornam incendiárias por livre e espontânea vontade. E Karen fala: então essa é uma prova maior ainda, porque você viu como é que o Edward voltou ao normal e evitou de nos queimar. Ele está claramente resistindo a se tornar um incendiário. Uruk olha desconfiado e fala: talvez Meg possa nos dizer o que fazer nesse caso. Vamos falar com ela. Nisso, Karen fala: mas vai subir na montanha? Uruk olha e diz: não tem outro jeito. Eles passam o resto do dia preparando as malas para a longa viagem até Meg. Com isso, devido à grande distância e o trajeto árduo que era subir a montanhas, passam-se 3 dias nessa escalada que parecia ser interminável. Até que então que eles chegam numa pequena casa bem próxima ao pico da montanha. Eles se aproximam, batem na porta e são recebidos por uma senhoria simpática que sorri para eles. Oh, olá, crianças. Há muito tempo não recebo visitas aqui. Entre, eu farei um chá para vocês. Uruk olha e fala: Meg, nós temos um incendiário conosco. Meg dá um riso contido e fala: bobinho, foi a primeira coisa que eu reparei quando vocês chegaram junto com Edward. Esse é seu nome, certo, garoto? Conheceu a Éforu? Sim, sim, eu ouvi a voz dele na minha cabeça, mas eu ainda não consigo entender o que aconteceu, diz Edward. Meg olha para ele e fala: fique tranquilo, menino. Eu vou te explicar. Só venha conosco. Ela levanta a mão. Eu vou fazer o chá. E a sua mão começa a pegar fogo enquanto ela acende a chama do fogão. Todos levantam espantados. Uruk já saca seu machado. Espada. Fala: você é uma incendiária também? Uruk usa a espada. Eles: mas agora ele tá usando machado, ele não pode? Ele pegou o machado da cara, ele tava tão desesperado que pegou a arma errada. O cara não pode trocar de arma. O cara é um batata que sabe usar espada, então. A Karen coloca a mão no braço do Uruk, falando: por favor, não pegue mais meu machado assim e relaxa. Dá pra ver claramente que ela não é uma ameaça para nós. Por favor, me desculpe, senhora. O nosso professor aqui, ele é esquentado demais. Eu acho impressionante que não seja ele o incendiário aqui. Calma, você tem que entender, cara, que ele era o braço direito da Estela e a Estela se tornou uma incendiária, cara. É alguém que é totalmente desconfiado das pessoas, entendeu? Meg olha e fala: jovem Uruk, não acredito que essas coisas ainda te surpreendam. O mundo é mais complexo do que você acha, menino. Eu me chamo, na verdade, Jane. Meg é o meu nome mortal pra vocês. Eu sou irmã de Éforu, um dos deuses que trazem equilíbrio. A Éforu, ele é um pouco excêntrico. Ele gosta dessa parte de mexer com vocês, de criar guerras, criar atritos. Eu sou mais da parte onde eu gosto de desfrutar o equilíbrio e como que funcionam as coisas. Eu seria um pouco imparcial, diria eu. E assim a Meg se aproxima de Edward. O que acontece, meu filho, é que quando a incendiária lhe deu esse dom, digamos, que você recebeu foi uma escolha, a maior parte das pessoas acaba se entregando a
Ayafuru, por isso o mundo está esse caos, mas você é um dos poucos que fizeram a escolha do caminho da paz e por isso conseguiu conter o fogo que você despertou. Você não é um filho de Ayafuru como os incendiários normais são. Você é meu filho, Edward. O Edward olha, mas a senhora não é muito velha para... Jane então olha e diz, não assim, Edward. Você, assim como todos esses humanos, são filhos de Jane, são filhos de Ayafuru. Não tema os poderes dele. Ayafuru te dá um poder e te dá uma escolha. A escolha você já fez. Use esse poder para trazer essa escolha para frente e salvar o que você entende como certo. Eu não vou me meter na sua vida. A minha escolha já foi feita. Espero que você faça uma escolha boa. Boa sorte, menino. Nisso, ela fala, mas antes, eu tenho um presente. Para Edward, ela lhe dá um novo extintor. Para Karen, ela dá um novo machado. E para Uruk, ela dá uma nova espada. E fala, esses equipamentos novos que eu te dei, eles são encantados. E enquanto a determinação de vocês permanecer forte, esse será o melhor equipamento que vocês terão na sua vida. Mas, se em algum momento vocês fraquejarem, esse equipamento quebrará como se ele fosse um vidro muito fino que tivesse acabado de cair no chão. Não se preocupe, diz Edward. Nós jamais fraquejaremos. E assim o trio deixa a cabana de Meg tendo uma verdadeira noção do seu trabalho. Enquanto eles estavam indo embora, Meg olha para Uruk e fala, mais uma coisa, talvez você não queira usar agora, mas vendo a sua convicção, eu queria te dar mais um presente. Meg então toca com 3 dedos sobre o peito de Uruk e ele sente um leve frio por onde os dedos de Jane o toca. Uruk, Edward e Karen retornam então à cidade e quando chegam descobrem que os incendiários só aumentaram desde então. Eles encontram uma casa em chamas. O incendiário sai para atacar. Edward, com seu novo extintor, o protege diretamente e ataca com suas chamas, sua névoa refrigerante que resfria e deixa o incendiário mais lento. Karen taca uma porta em cima do incendiário, enquanto Uruk pisa na porta e finca sua espada, matando ele. O resto do trabalho continua. A casa precisa ser extinguida. Então, Edward novamente escuta aquela voz fria e causa arrepios, ordenando: sugue as chamas, aumente o seu poder. Edward dá um leve sorriso e, decidido confiar em seus novos poderes, ele incendeia seu corpo e toma controle sobre todas as chamas que haviam lá. Então, ele as suga completamente, mas não querendo se tornar mais forte, somente querendo extingui-las
e uma vez que não há mais nenhuma casa em chama, ele se apaga e volta à sua forma normal. Uruk já estava com sua espada em mãos, pronto para atacar o Edward, quando percebe que o mesmo já absorveu de volta suas chamas. Então você consegue controlar. Tá bem. Eu vou me acostumar com isso. Então, eles recebem a notícia de que um grupo de mais de 20 incendiários está se aproximando da cidade. E justamente no período da colheita, imagine o quanto que essas fazendas podem ser queimadas se o time de Cavaleiros das Chamas não for proteger. E Edward sente uma conexão. Ele sente que está havendo uma ordem e ele quer obedecer essa ordem. Algo dentro dele o chama. Entendeu? O chama. Eu tava na dúvida se era real a piada, mas sim. O chama para aqueles locais. Então, Edward dispara em direção ao próximo destino do ataque. E assim, de local em local, ele utiliza seus poderes para absorver as chamas e eliminar os incêndios. E junto de seus companheiros dá cabo de cada incendiário em seu caminho. Então, chega um novo exército de incendiários. E no meio deles existe um incendiário gigante de mais de 20 metros de altura. Os três se olham e falam: nós temos que trabalhar juntos para isso. Edward então se enche de chamas e corre para o ataque, atravessando diretamente a perna do incendiário. Uruk sente aquele leve frio que estava em seu peito e ele sente que consegue controlá-lo. E esse frio então vai para sua mão e congela sua nova espada. Com isso, Uruk ataca e corta a outra perna do incendiário. Por último, Karen, que pensa: nossa, mas por que eu não recebi nenhum poder? Olha para o incendiário e fala: claro que eu recebi o seu machado. Então o cabo de seu machado de madeira cresce para mais de 5 metros de comprimento e com uma machadada ela atravessa e corta o incendiário no meio. Madeira. É claro, são os 3 elementos: o fogo, o gelo e a madeira. Óbvio. Eu achei que era a terra. Não, madeira, que aí tem os 3, entendeu? Tem o cara do extintor tem o gelo, o cara da espada corta o incendiário de fogo e a mulher da machado madeira. Tudo faz sentido. Entendi. Tá bom. Vamos lá. Acabou essa parte? Acabou a minha parte, pode ir lá. Pode estragar tudo que eu fiz. Não vai estragar não, vou complementar, me deixa. Ué, a história tá indo mó legal, pô. Mas Edward percebe alguma coisa estranha em toda essa batalha. Ele sente que no seu lado parece fácil demais. Ele percebe que os incendiários não estão revidando quando ele ataca. É como se os incendiários estivessem lutando apenas com Karen e Uruk. Edward estava atacando, mas eles não estavam atacando ele de volta. É como se eles reconhecessem como um deles. Percebendo então essa grande oportunidade, Edward saca suas espadas, que normalmente ele só joga para os outros, e começa a acertar e decapitar um por um os incendiários, pois já que eles não estavam reagindo, não era necessário habilidade nenhuma para isso. E assim, graças à quantidade enorme de incendiários que ele decapitou,
somente por eles não reagirem, Edward conseguiu, de certa forma, o título de melhor espadachim do mundo, por ser aquele que mais matou incendiários. E Edward já estava feliz, comemorando, pensando: nossa, não é que eu queria ser o melhor espadachim? E a cada incendiário que ele matava, ele sentia que ele conseguia absorver sua chama. E absorver mais. E mais. E mais. E mais. Edward percebe que ele está crescendo. E ficando mais forte, mais poderoso, mais rápido. As suas chamas cada vez mais quentes. E ele corta. E corta as cabeças de todos os incendiários. E todos os incendiários, alguns deles nem tinham tempo de se aquecer. Alguns deles não tinham nem tempo de entrar em chamas. Alguns deles não eram incendiários. Alguns deles eram pessoas normais. Edward não conseguia parar. E cortava a cabeça de todos. Quando ele olha para frente, Uruk o está encarando. E nesse momento, Uruk, completamente pálido, não acreditando no que estava acontecendo, fala: Edward, o que você fez? E Uruk, pela primeira vez, ouve a voz gélida que Edward tanto escutava, ele fez exatamente o que era para ele fazer. E abre-se então um portal e a Eforu aparece pela primeira vez. Eles olham o campo de batalha com os corpos de todos os incendiários caídos. Eles percebem as cabeças humanas decapitadas, de repente, aos poucos pegando fogo, e se dão conta que eram só incendiários que não tiveram tempo de se transformarem, e que no fim das contas Edward não se tornou um assassino, mas todo aquele poder era absorvido por Edward conforme os corpos incendiários se desfaziam. Então a Eforu fala: eu estava esperando por esse momento, quando surgiria um incendiário na criação minha que teria poder para rivalizar comigo. Edward olha para a Eforu e fala: o seu fim será o fim dos incendiários. Edward então pega seu extintor, entrega sua espada para Uruk e fala: use bem, meu amigo. Nós precisaremos de todos. Vamos! Nisso, um machado gigante atravessa e ataca a Eforu, atingindo sua lateral, mas não consegue atravessar seu corpo. O machado encolhe. Karen olha nervosa e fala: esse é resistente, pessoal! A Eforu ri friamente sobre essa situação e fala: não é como se vocês pudessem lutar comigo. Não é como se vocês pudessem fazer nada diretamente a mim. O Edward, nesse momento, talvez seja a minha maior criação. Mas ele não chega a 1% de todo o meu poder. No entanto, eu gostaria de testar o que a minha irmã fez por vocês com esse meu novo incendiário. E com isso, Edward não sente mais controle do seu corpo e entra em modo de combate contra Karen e Uruk. A Eforu dá o primeiro golpe em Edward, falando: eu acredito que, apesar de você antes não chegar a 1% no poder, depois de tudo que você absorveu, eu acredito que agora sim você tem poder para me enfrentar, já que afinal eu disse que você era aquele que rivalizaria a mim. Então vamos ver do que você é capaz. E os dois começam a lutar de uma forma tão intensa que todos os demais, Uruk, Karen e qualquer outra pessoa que estava por perto, é arremessada para longe. E tudo que eles podem fazer
é assistir essa batalha dos dois titãs. Edward sente as chamas crescendo em seu corpo. Ataca Aeforu com suas próprias mãos. Um soco. Um arranhão. Uma grande pancada. Mas Aeforu só ri e fala: Edward, você ainda tem muito a entregar. Vamos, força! Então Aeforu dá um soco que derruba Edward. Mas ele se levanta e corre de novo para o ataque. Ele canaliza ao máximo da sua força. Ele tenta juntar, lembrar dos momentos que ele teve com a Júlia, do que ela passou, do que ele fez para chegar até ali. E ataca Aeforu. Aeforu, por um momento, acha aquilo espantoso, surpreendente, mas não tanto. E novamente ataca Edward. Edward se afasta um pouco e ouve-se um barulho de trincado em seu extintor. Edward deixa o seu extintor cair, já que ele não servia mais nada nesse momento. E sentindo-se muito mais leve depois de deixar todo aquele peso cair no chão, Edward se move com uma velocidade enorme que deixa Aeforu atônico, não conseguindo acompanhar seus movimentos, e desfere uma série de golpes contra eles, da qual Aeforu só consegue bloquear alguns. Então ele sente seus ossos se estraçalhando dentro do seu corpo e ele cospe sangue e não consegue revidar os ataques de Edward. Aeforu cai, aparentemente derrotado. Edward então respira, acalma-se um pouco, até que ouve uma risada maléfica. Era isso que eu estava falando, menino. Ainda falta muito, mas estou gostando de ver. Aeforu então ataca Edward com toda a sua força. Edward sente a pancada destruir a sua perna. Perna de Edward voa para longe, em chamas, com sangue. Ele olha assustado. Não tem como derrotar isso. Então, novamente um machado, cada vez maior, atinge Aeforu. Dessa vez Aeforu, pego de surpresa, sente o machado cortar o seu peito. Ele olha assustado. O que foi isso? Nisso, um movimento rápido e uma espada gélida atravessa o peito de Aeforu. Ele fala: não é possível. O Uruk já está voltando para um outro corte. Aeforu ataca o Uruk para longe. Edward se levanta com apenas uma perna. Usa como apoio o extintor que está vazando. Ele olha para o extintor e fala: eu acho que essa é a única chance. E com o ataque combinado de Karen, Uruk e Edward, eles ao mesmo tempo atacam Aeforu com um ataque combinado. Aparentemente, aquilo causa um dano considerável a Aeforu. A Aeforu dá um sorriso com o sangue escorrendo de sua boca e fala: vocês visitaram a minha irmã, creio eu. E ouve-se a voz de Meg em suas costas, falando: exatamente, Aeforu. Eu acho que você desequilibrou demais as coisas. Aeforu cai de joelhos no chão, soltando seu último suspiro.
e caindo morto. Mas deve haver um equilíbrio. Não é possível que um dos dois deixe de existir. Então, toda a essência vital de Ayafuru deixa seu corpo enquanto seu corpo se transforma em cinzas e é absorvida por Edward, que a partir daquele momento toma o lugar de Ayafuru como um novo deus. Nisso, Meg ou Jen chega no local e fala: meu irmão, você partiu? Olhando para Edward e para o corpo de Ayafuru. Eu acho que está na hora da nova geração, não é? Meg, então, se divide em dois. Um corpo completamente gélido, um outro todo feito de madeira. E fala: bem-vindos, nova geração. E os dois corpos caem mortos ao chão. Uruk e Karen, vendo isso, entendem que nesse momento eles são deuses. O que eles devem fazer? Qual é o próximo passo? O próximo passo é simplesmente começar. Eu acho que esse é um bom ponto para a história terminar. Simplesmente começar, então agora vamos terminar. Exatamente, começar. Mas já vai começar uma nova história. Boa. Achei que foi bem. A gente só começa. Eu vou falar que a história ela foi muito além do que eu tava esperando que ela fosse ir. Pô. Nossa, deu muito certo, cara. Aí, ó, você criticando aí, ó. Eu gostei. Pô, assim, a gente foi longe. Pô, dá pra claramente fazer um livro. Um livro, com certeza dá. Um bom livro já vai ser necessário um esforço. Quem que era Caleb? Ele ficou pra trás. Era o chefe do grupo que chegou na vila lá no começo, mas ele não foi mais mencionado depois disso. Foi completamente esquecido. Ele era do prólogo. Não, mas vamos combinar que, assim, acontece muito isso na história. Alguém lá, uma pessoa, aparece e tá bom. Não é como se ele fosse alguém importante. Eu pensei até em fazer voltar a menina que morreu, mas já muito complexo. Eu não acho legal essa linha. De quê? De matar as pessoas? Eu também não acho. Não, de ressuscitar, eu acho. De ficar revivendo. Porque daí você banaliza a morte da pessoa. Tipo assim, putz, mano, o impacto foi que o cara começou a pegar, treinar pra lutar, pra vingar a moça. Aí você vai lá e revive ela. Pô, acabou todo o impacto do desenvolvimento emocional do personagem. Não, mas eu vim reviver a Estela, a vilã. Ah, tá, achei que você tava falando de reviver a Júlia. Não, a Júlia o Chris claramente quer matar. Não, eu não faço relação com a realidade, não, mas. Que otário. Não, mas é que assim, eu sou dessa linha. Eu não acho, tipo assim, putz, você pegar e. Aí morreu um personagem. Aí, putz, o personagem ficou muito triste, ele mudou a personalidade dele, ficou alguém mais sério, menos sorridente e tudo mais. E aquilo, putz, trabalhou o desenvolvimento, ele mudou a pessoa que ele é, ele se tornou alguém um pouco mais frio, beleza. Aí nada. Aí desenvolveu toda essa parte emocional do personagem, aí foi lá e dá um jeito e pega e revive aquela pessoa que causou toda essa mudança nele. Putz, acabou todo o desenvolvimento do personagem. Não, faz sentido. Pô, morreu? Deixa morto, mano. Não fica vendo, não vira igual Dragon Ball. Dragon Ball, morreu o Kuririn. Nossa, o Goku fica puto, vira Super Saiyajin, o 7. Aí vai lá, o Junto Esfera do Dragão, vive o Kuririn, aí tá o Kuririn vivo de novo, e o Goku Super Saiyajin 7. Que ele virou porque o Kuririn morreu. É isso então? É isso. É isso.
Essa é uma produção da Taberna de Contos.